Eu não tenho tempo de explicar, eu tô concorrendo no iBest, a maior premiação do Brasil, como maior influenciadora de cultura e artes. Por favor, vote em mim, você pode votar todo dia, me ajuda a ganhar esse prêmio. Opa, meu nome é Reply, e eu reuni todas as regras de arte que eu consegui achar pela internet, e hoje a gente vai quebrar todas. Então, hoje a gente vai falar de regras, racismo, e que alguns ditados populares podem sim estar certos. Sim, esse vídeo vai ser uma baita viagem. Vão ser mais de 10 ilustras em um único vídeo. Então, me desejem sorte e não esquece de deixar um like pra apoiar. As regras que eu peguei, eu pedi lá no Twitter. E eu resolvi colocar em ordem das mais faladas pras menos. Eu vou tentar dar uma de advogado de mim mesma aqui. E primeiro eu vou dar o motivo das regras, pra depois quebrar elas. Porque é muito mais divertido quebrar depois de entender o porquê existe. Nunca use tinta preta. Caravaggio tá se contorcendo no túmulo agora. Não que ele fosse lá uma boa pessoa, mas né, fundamentador da técnica de chiaro escuro, com obras que transitavam entre o sagrado e o profano, Caravaggio fundamentou o que conhecemos hoje popularmente como luz de teatro, com contrastes absurdos em suas peças que davam dramaticidade para suas obras. Usar tons absolutos e contraste dão um caráter mais forte a peças que tons mais claros têm dificuldade de alcançar, intensificam a sensação e chamam a atenção. Essa dica é dada porque quando se é iniciante, é muito difícil se ter domínio de valores, que é essa escala de cinza que eu tô mostrando. Praticamente todas as imagens que você viu na sua vida podem ser traduzidas para valores quando passadas por um filtro preto e branco. É com eles que a gente pode dizer se algo tem muito ou pouco contraste, por exemplo. E é perfeitamente possível se obter contraste usando pouquíssimos tons, mas quando se usa extremos, esse contraste fica mais aparente. Mas a verdade é que quando você aprende isso, os valores de uma pintura no caso, não tem nada que deveria te impedir de usar cores absolutas para dar dramaticidade nas suas pinturas, chamar a atenção e criar uma ilusão de volume. Aqui no YouTube, por exemplo, as thumbs que mais recebem cliques geralmente são as que apresentam um contraste mais elevado, assim como altos níveis de saturação. Muitos diriam que é por causa do vício em dopamina da geração TikTok. Eu já acho que é algo mais ligado ao nosso cérebro de corvo, que vê algo mais brilhante e pensa: vou clicar. Então, dando um pequeno spoiler de 90% do vídeo, essa regra na verdade é um conselho para iniciantes aprenderem de uma forma entre muitas aspas certa e com calma, usando poucos valores, e depois aumentando o uso deles. Poderiam só falar: vai estudar valores antes de tentar brincar com os brinquedos legais, ou que você tem que comer as verduras antes da sobremesa. Bem, eu não sou a mãe de ninguém, nem a tia, nem a professora de vocês. No máximo, uma correspondente de mensagens em garrafas. Então eu digo, eu amo contraste. Eu acho que não tem problema ter a sobremesa primeiro se a gente deixar espaço para janta depois. E nesse desenho de fundo, eu tentei misturar um pouco do estudo de volumes, ainda tentando aplicar o meu estilo de olhos diferentes. Ao final do vídeo, eu quero saber qual das minhas ilustrações que eu fui fazendo aqui para quebrar as regras foi a sua preferida. E falando em coisas preferidas, momento paga a conta. Hey, você sabia que o meu canal foi 90% desmonetizado graças às novas políticas do YouTube? Então, se você aprecia o conteúdo que eu faço, por favor não pule esse anúncio, porque assim como você, o patrocinador da vez também valoriza o meu conteúdo. E se você tá gostando de aprender no vídeo, imagino que a EBAC pode te oferecer. A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é uma instituição de ensino online inovadora que oferece mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino, diversos deles na área de design, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Hoje são mais de 145 mil alunos que estudam na EBAC, transformando seu próprio futuro e entrando no mercado de trabalho com muito mais do que aulas gravadas. Os alunos da EBAC têm portas abertas para um mundo de possibilidades, com grandes eventos online e offline, oficinas de conhecimento, participação em hackathons e muitas outras experiências extracurriculares exclusivas para estudantes. Você na EBAC terá acesso a essa grande comunidade de alunos no Slack, gerando um ambiente acolhedor para o suporte de dúvidas e criando discussões relevantes para a área de estudo escolhida. Nas aulas, você vai aprender com um corpo docente com mais de 300 professores, que são profissionais renomados no mercado, tendo um acompanhamento individual durante todo o período do curso, te ajudando durante as atividades e aulas, tirando dúvidas, corrigindo exercícios e que te ajudarão a ingressar nessa área, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia. Ao final do curso, você vai receber um certificado reconhecido no mercado de trabalho e sairá com um portfólio com projetos
pronto para se destacar. Com a EBAC, você tem acesso a uma plataforma de ensino super confiável, fácil, interativa, onde você poderá estudar onde e quando quiser. Na plataforma, você pode assistir todas as aulas, acessar materiais extras de estudo, fazer anotações, marcar reuniões com consultores de carreiras, assistir palestras gratuitas e até mesmo usar um laboratório interativo em Python para testar seus conhecimentos. Caso você se interesse, por exemplo, pela carreira de design gráfico, você combinará arte e tecnologia para criar visuais impactantes e outros elementos gráficos que comunicam mensagens de forma atraente e eficaz. Dominar essa área pode abrir portas para oportunidades profissionais em grandes empresas e agências, onde os salários giram em torno do que está aí na tela. O melhor, em alguns cursos da EBAC você tem garantia de emprego. Esse e outros cursos da EBAC têm garantido em contrato na hora de você começar a estudar. Você vai sair empregado ou ter seu dinheiro de volta. Você não precisa se preocupar e não perde nada. O que está esperando? 80% dos alunos do programa de empregabilidade ingressaram no mercado de TI dentro de 6 meses após a conclusão do curso. Para começar a estudar agora, você ainda conta com opções de parcelamento em 21 vezes no cartão ou até 24 vezes no boleto. Para começar agora mesmo, acesse o link na descrição do vídeo ou aponte a sua câmera para o QR Code que está na tela e garanta sua vaga nesse mundo de possibilidades que só a EBAC te oferece. E usando meu cupom REPLYEXTRA, você vai ter mais R$200 de desconto no curso que você escolher no site. E tem que aproveitar porque é por tempo limitado. Muito obrigada de novo, EBAC, pela oportunidade de patrocínio e bora pro vídeo. Nunca faça tracing. Essa regra é polêmica, mas é polêmica porque as pessoas só conseguem entender meia frase, e é muito fácil tirarem as pessoas de contexto. Então vamos lá, quem me tirar de contexto, eu juro que eu vou caçar até a mãe. E se você não gosta da sua mãe, eu vou caçar alguém que você goste. Rapidinho, pra quem não sabe, tracing significa traçar por cima. É o ato de pegar uma imagem e desenhar por cima dela. E tracing não é errado. Não, não é. Se você tá treinando line art, se você tá tentando entender como uma forma funciona, se você tá estudando, tracing não é errado. O que pode ser errado é a fonte do tracing. Para eu explicar isso, eu vou fazer um pequeno desvio, mas vocês vão entender. Sabe toda aquela discussão que tá existindo sobre IA, como ela pegou um acervo de arte sem consentimento? E como é errado chegarem e pegarem a arte de artistas sem permissão para benefício próprio? Mesma lenga-lenga. Pegar a arte de outros artistas sem consentimento deles para traçar, que é errado. Isso porque a arte não é só fazer riscos no papel. A arte é uma linguagem, é uma tradução de mundo. Existe esse jeito de desenhar um elefante. Existe o meu e existe o seu. Cada pessoa vai traduzir o que é um elefante e uma imagem de um elefante de uma forma diferente, baseado em experiências, gostos, escolhas e principalmente intenção. Então, quando você traça por cima de uma arte já feita, de uma fotografia de um profissional, você não tá fazendo essa tradução, você não tá se comunicando, você tá roubando a tradução de outra pessoa. E não se esqueçam, fotos também são expressões artísticas, tá? Tanto que deu bem ruim para esse pintor que traçou detalhe por detalhe da foto dessa fotógrafa aqui e tentou ganhar um concurso de arte com a imagem dela. Se você tá só estudando e não vai publicar, desculpa, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Vários artistas copiam pinturas para poderem estudar as técnicas. O que é errado é publicar e principalmente tomar crédito por algo que você não teve o trabalho de pensar, traduzir ou passar um tempo tirando essa foto. Igual uma IA, sacou? Tracing é a melhor técnica de estudo? Definitivamente não. De longe é uma das piores para a maioria das pessoas. E só funciona quando você tá super no começo e precisa desenvolver uma coordenação motora fina. Mas principalmente para treinar line art é uma técnica válida. Na real, eu vou te contar um segredinho. Você mesmo, você que repudia tracing, já fez. Sim, você só não tá lembrando. Mas você fez tracing das letras do alfabeto quando você estava aprendendo a escrever. Aquela caligrafia que você treinou não era sua. Aqueles desenhos não eram seus. Eu não preciso dizer que letras são desenhos, né? Ou tu vai me dizer que a criança também não pode traçar. Deixa lá ela sofrendo para adquirir um controle de linha, sendo que traçar cientificamente auxilia nesse aprendizado. Assim que você aprende a ter o controle de linha, meio que se torna uma técnica inútil. Assim como as crianças param de traçar as letras assim que elas aprendem a escrever com mais firmeza. Porque você lucra muito mais aplicando conhecimentos de observação, tentando copiar só olhando e observando com atenção, e tentando entender como as formas funcionam.
Agora, se você já tem controle de linha e tá traçando, você é preguiçoso e tá atrasando seu próprio desenvolvimento. Sobre traçar fotos, contanto que sejam suas, bem, os melhores animadores da Disney não viam problema nisso. Quem sou eu pra ver, né? O que eu tô fazendo aqui de fundo, por exemplo, não poderia ser comercializado provavelmente, porque a foto tem direitos autorais. E traçar foto de outras pessoas comercialmente pode sim dar muita merda, como eu mostrei. Tudo se resume de novo em finalidade e consentimento. Agora, se um artista autoriza você a traçar os desenhos dele, lembra de verificar se ele pede que postem os créditos. Eu não sou policial para te impedir de traçar desenhos de ilustradores que não te deram autorização, ou traçar fotos sem autorização. Mas tenha 2 neurônios e não poste. Muito menos pegue crédito por isso. Ou saiba que você não é diferente de uma inteligência artificial podre, roubando o trabalho dos outros sem crédito. O que eu realmente recomendo, caso você queira praticar line traçando e queira postar, é tirar suas próprias fotos ou pegar fotos sem copyright, que tem 1 zilhão por aí. Porque aí quem encheu o saco é só isso, um enchedor de saco profissional. Se chegarem falando que você não é artista porque tu tá fazendo um exercício com fotos que você tirou, manda irem a merda. E se você quiser fazer o mesmo exercício de desenvolver coordenação sem traçar, porque você ainda tá com medo, escolhe o seu podcast favorito e vai treinar caligrafia. É o mesmo músculo e de quebra você fica com uma letra bonitona. Mas o ideal é fazer como essas etapas que eu fiz aqui, se você tá no comecinho. Você traça, depois você tenta entender as formas, daí você replica as formas e por fim você tenta fazer sozinho, do seu jeito, só olhando. Quando você sempre fizer sozinho, do seu jeito, só olhando, deixou de ser um tracing e passou a ser uma referência. É bem difícil no começo, chega até da dor de cabeça, mas vale muito a pena e você melhora muito mais rápido. Construa um esboço primeiro. Isso, de novo, são dicas que dão para iniciantes. Existem várias técnicas, como a que eu tô aplicando no fundo agora, por exemplo, que trabalham com meio que esculpir o desenho enquanto ele acontece. Tirando um pouco de tinta, colocando um pouco, mexendo aqui e lá, como se fosse uma escultura de argila. Se não me engano, muitos chamam isso de técnica de pintura com mancha. Mas cada um tem seu jeitinho de chamar. É uma técnica bem divertida, que dá resultados melhores quando você já tem um conhecimento mediano de anatomia. Mas de verdade, de novo, eu não sou policial. Tenta fazer aí. É ótimo para praticar volumes, formas e é bem divertido também. É um dos meus jeitos favoritos de pintar, embora leve mais tempo, porque você fica modelando seus desenhos em vez de estruturar ele. Serve muito bem para estudar, porque você aprende na marra o que é esquisito e o que não é, o que fica bom e o que fica meio estranho. Muita gente fica presa estudando anatomia o tempo todo e perde um pouco da visão do que realmente é importante, que é o conjunto. Se o conjunto das coisas parece certo, a anatomia é só uma parte disso, como a gente consegue ver na maioria dos cartoons. Lidando com o esqueleto do desenho, você acaba ficando muito engessado, e desse jeito você acaba treinando uma percepção de formas e espaços negativos que não aparecem em muitos outros métodos de treino. Não digo para fazer sempre, principalmente se você tem pouco tempo para fazer suas peças. Mas é um ótimo estudo se você tem tempo sobrando. Como eu faço aqui no canal uma arte mais performática, às vezes eu posso exagerar nisso, e ir brincando com esse tipo de forma com bastante facilidade, quase que criando um filme. Meu vídeo inteiro sobre vazio na arte é basicamente isso, eu pegando formas, esculpindo como se fosse argila, amassando e gradativamente transformando em outra coisa, e depois outra, e outra, igual a efemeridade da vida, né? E das sensações também. O melhor é que depois de um tempo sem fazer esboço, e apanhando bastante também, você acaba desenvolvendo uma noção muito melhor de valores e formas, e de quebra você ganha uma habilidade de fazer timelapses iradíssimos que só você entende. Use poucas cores. Outra dica para iniciantes, que eu devo ser honesta, nunca gostei de seguir. Cores é um segmento à parte no aprendizado de desenho que pode ser completamente ignorado enquanto você aprende a desenhar. Na verdade, em ordem de importância, ele é classificado como o menos importante, porque é perfeitamente possível transmitir qualquer mensagem só em preto e branco e com os seus valores. Porém, cadê o tempero nisso? Cadê o sabor? Cadê a vontade de viver? Cores são difíceis. Lógico que sim. Tem toda uma teoria das cores, mas nada que uma color wheel, ou uma roda de cores planejada no começo de um desenho, não resolva. Num mundo em que é regido por luzes e sombras, cores são descartáveis e pouco práticas, assim como tudo que vale a pena viver. É por isso que, assim como na pirâmide de Maslow, a criatividade é uma das últimas coisas que você pode buscar para viver e não apenas sobreviver, as cores planejadas são o que vão fazer você vibrar. São as ondinhas, sabe?
Ou você pode ser que nem eu e só jogar as cores que você achar mais divertidas e ir aprendendo com seus erros ao longo do caminho, deixando o mar te levar enquanto você aprende a nadar. A vida já é muito chata, sabe? Porque você vai propositalmente fazer com que a sua arte seja também. Pinturas monocromáticas podem ser extremamente impactantes e maravilhosas e cheias de sentimentos. É óbvio. Mas você deve fazê-las porque você quer, porque tem a intenção. E não porque não se sente pronto para fazer algo cheio de cores. Porque tem medo. Errou? Não deu certo? Tenta de novo, poxa. Estuda, aprende, troca ideia, procura um professor. Você não tá fazendo uma prova. Você não tem que acertar de primeira. Você tem que ser feliz. E se pintar só em preto e branco te faz feliz, ótimo. Se vomitar um arco-íris cheio de goblins te faz feliz, melhor ainda. E eu não tô falando só sobre cores aqui. Você não tem que matar o cringe. Você tem que matar a parte que crinja. E eu usei justamente a palavra cringe pra mostrar isso. Se você não tá ferindo ninguém, não tem problema nenhum em se expressar como você quer. Na minha opinião, essa regra de usar poucas cores é a mais estúpida de todas. Porque você literalmente pode aprender o básico de teoria das cores em 10 minutos num tutorial do YouTube. É uma regra que alimenta a covardia e o ego. Porque as pessoas ficam focadas em ter um resultado bom logo de cara, em vez de se sentirem bem no processo de criar. Arte nunca foi sobre resultado. Arte é processo, é caminho, é vida. Qual é o resultado da vida? A morte, né? E qual é o resultado da arte? Um produto e uma inspiração, um fim e um novo começo. Faça o que a sua arte pede, o que ela implora, e pare de encarcerar ela por medo dela não ser tão boa. Ela e você merecem mais do que isso. Errou com as cores? Aprendeu. Você vai se sair melhor na próxima. Fazer luz e sombra com a mesma cor base empobrece o desenho. Outra regra besta, mas vamos lá. Essa regra existe de novo porque as pessoas não entendem sobre a finalidade da pintura. Se o seu objetivo é fazer algo que transmita apatia, estranheza ou empobrecimento, essa dica é completamente válida e vai funcionar super bem. Mas você também pode fazer pôsteres monocromáticos super descolados. O problema é que o pessoal que é viciado em dopamina, em pintura de anime ou jogos gloriosos, não consegue sair da bolha das cores vivas e olhar para outro espectro que também pode ser considerado um estilo válido. Arte não é só para demonstrar a felicidade e vitalidade, é sofrimento e apatia também. Se você quer desenhar num estilo anime, vívido e todo colorido, obviamente usar o preto ou o mesmo tom para sombrear alguma coisa não vai funcionar se você buscar esse aspecto mais moderno. Mas isso de tacar sombra colorida onde não tem, também não existe. É algo que foi feito artificialmente e que só existe em condições muito específicas que as pessoas usam indiscriminadamente para forçar a vivacidade. E a menos que você esteja buscando pelo realismo, tá tudo bem usar os dois. Geralmente sombras vão emular cores que já estão no ambiente. A gente pode olhar isso em fotos, por exemplo, e circular as cores para estudar isso melhor. Essa regra aí, de não sombrear as cores com tons mais escuros delas mesmas, existe para fazer parecer falsamente que a pessoa tem mais técnica de desenho do que ela realmente tem. Porque, de fato, se conforma com o padrão do que a gente acha mais interessante na internet atualmente. Mas fazer o que 99% das pessoas fazem só porque sim, não constrói um estilo pessoal ou personalidade. Principalmente se você não sabe o porquê que você tá fazendo isso. Por que você tá reproduzindo essas técnicas? Estudar luz e sombra e cores é essencial, tanto pro lado de quem gosta de colorir sombras, quanto pro lado de quem quer deixar tudo com escalas de cinza. Mas no fim do dia, é tudo sobre intenção de novo. Não é quebrar uma regra para iniciantes que vai deixar o seu desenho feio. É você não ter um plano antes de começar e não saber o que você tá fazendo. Ou pior, não saber por que você tá fazendo. E de acordo com seus sentimentos é um ótimo exercício para criatividade. Mas se você tá buscando transmitir alguma coisa, dá para quebrar qualquer regrinha tosca com planejamento. Cores representam sentimentos. Nossa, se eu ganhasse uma moeda para cada pessoa que usa o exemplo da cortina azul para encher o saco de professor de português, sendo que isso nem é ensinado, eu estaria milionária. Criticam esse exemplo falso da cortina azul e depois reclamam que ninguém tem interpretação de texto. Coach Meeting tem que acabar honestamente. Vamos lá, como tudo que eu falei nesse vídeo, tudo depende de contexto. Ao contrário do que muitas marcas querem que você acredite, não é vermelho e amarelo combinados que te dão fome naturalmente no seu cérebro. É uma lavagem cerebral que você sofreu desde criança que faz isso. A associação das cores com um símbolo não é algo que vem de fábrica na nossa cabeça, algo instintivo, é algo que é ensinado.
Sim, existem áreas da psicologia que pesquisam sobre isso, mas para cada um dá para encontrar estudos contra-argumentando com base justamente no contexto. E o máximo que existe hoje em dia é um fator instintivo de medo de predação e doença. Mas isso não é baseado exclusivamente na cor. Ou o marrom seria a cor mais assustadora do mundo, já que 70% da população tem nojo ou pavor das baratinhas. O que não é o caso. Existe uma grande diferença entre psicologia das cores, que é citada até em sites de esoterismo e horóscopo, e simbologia das cores. Um acreditando que isso se trata de algo inato e o outro acreditando que se trata de algo de um contexto cultural e produto de cada sociedade. Tanto que nesses estudos que tem sobre cores, pelo menos até onde eu pude pesquisar na data que esse vídeo foi lançado, não foi considerado o uso da saturação nas perguntas sobre cores. E você não vai me ter a pachorra de dizer que esse azul e esse azul e esse verde ou esse verde evocam exatamente as mesmas sensações. Por quê? Bem, porque contexto e intensidade importam. Uma cor sozinha sem contexto não significa nada. Se ainda não tá acreditando, pega de lição de casa e pesquisa o uso da cor rosa ao longo da história e compara com o uso hoje. É bem interessante, mas basicamente, cores não significam algo de fábrica. Elas vão se adequar a cada sociedade. O rosa, na verdade, é bastante interessante porque ele é usado como símbolo de violência hoje em uma série que eu nem vou falar o nome para não correr o risco de summonar os doidos. E bem, com essa pesquisa fica bem claro que dizer que rosa é cor de menina é só uma bobagem estúpida. Todas as cores são de todo mundo, sempre foram, dependendo da época. Então, para de encher o saco sobre isso. É perfeitamente possível retratar uma cena triste com tons e cores que não sejam frios, por exemplo. E é possível usar o vermelho tanto numa cena de guerra e ódio, quanto para uma cena aconchegante, principalmente se acompanhado de amarelo, porque a gente aprende que fogo e lareiras, que nem tem no Brasil, são só coisas que a gente importa de filmes de Natal com neve, são coisas aconchegantes, e é possível usar outras cores para isso também. Uma ilustração boa de verdade vai estar consciente de que existem esses estigmas e significados que a sociedade atual atribui para cada cor divertidamente representada. E ciente disso, vai escolher manter ou subverter esse aspecto. Com o perdão do trocadilho, porque eu nem assisti, mas azul pode ser a cor mais quente, verde pode ser uma cor de conforto, rosa pode ser uma cor assustadora. E limitar o sentimento de uma ilustração a cores específicas só porque você viu isso numa aula de design é uma bobagem sem tamanho. Até porque o significado de cada cor muda conforme cada sociedade, muda conforme cada contexto. E eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a história dos pigmentos e como o valor deles hoje é baseado na dificuldade deles serem obtidos, para você poder ver depois desse vídeo, se você quiser. Evite esmaecer o desenho. Essa dica só tá aqui por causa dos iniciantes. De novo, quando você ainda não viu speed paints o suficiente, ou não conversou ainda com artistas e desenhistas, misturar tons, principalmente no digital, é algo que não é intuitivo, não vem com um manual de instruções e pode ser bem desafiador. Enquanto que na vida real, você vai fazendo um degradê com a sua mídia favorita, seja lápis, giz ou tinta. No digital não tem muito isso. Aí você vê de repente uma ferramenta mágica que parece um degradê, ou um cotonete, passa em tudo e pensa, pronto, tá lindo. De novo, a verdade é que depende da intenção. Se você quer que o seu personagem pareça artificial, que não tenha uma imperfeição na pele, que tenha a cara mais lisa do que o de um bebê de 2 aninhos, tu tá assim no caminho certo. Mas se você pretende ter um apelo mais realista, existem outras ferramentas para fazer esse trabalho e outras técnicas que possibilitam que você faça essa mistura sem que ela pareça falsa. Tipo colocar a cor um pouquinho mais saturada entre 2 divisões e aí esmaecer elas. Mas de novo, é realmente uma questão de estilo. E se você tá buscando um visual mais artificial ou um aspecto mais onírico, esmaecer a pintura vai funcionar. Principalmente se você fizer um baita contraste com linhas retas, criando um estranhamento e tal. De novo, o único jeito de você saber como fazer é experimentando. A regra do queixo ou do triângulo antirracista. Epa, que essa daqui foi uma que deu uma polêmica e que deu a ideia desse vídeo. E antes de ir direto ao assunto, me permita um pequeno desvio. Você provavelmente ouviu falar que grande parte dos absorventes, até ano passado, não eram testados com sangue, e sim com água. Ou que 80% das mulheres não recebem auxílio correto em manobras de reanimação cardiopulmonar e acabam morrendo em casos extremos porque bonecos femininos para treinos são menos produzidos, mesmo sendo metade da população. Ou talvez você tenha ouvido falar que 90%
90% dos livros médicos não tem gravuras com personagens negros para estudos. Nossa, Reply, você tá militando num vídeo de desenho? Não, amigo. Eu só tô mostrando fatos estatísticos que coincidem com um próximo problema que é: livros de desenho geralmente são adaptações e cópias de outros livros de desenho mais antigos. Produtos já concebidos geralmente são reproduções do mesmo com poucas alterações de design. O status de algo que surge em um tempo sem discussões e não é criticado continua sendo o mesmo no futuro. E o que isso significa? Que numa sociedade até onde pouco tempo atrás tinha escravidão e o corpo feminino nem era considerado em pesquisas, um manual de desenho como consequência também apenas se basearia em homens brancos e mulheres brancas consideradas atraentes para esses homens. Então, quando você aprende a desenhar, você vai se deparar com exemplos de proporcionalidade que não contemplam a anatomia de homens e mulheres negras, ou de mulheres e homens pardos. Você raramente vai encontrar também tutoriais em livros que contemplem estudos anatômicos fora do padrão de beleza europeu do século XVIII e XIX, que foi quando eles foram inicialmente feitos e depois copiados e recopiados. Isso porque a nossa sociedade ainda vive exemplos que eu citei. Então você vai encontrar todos os dias, sem dar polêmica nenhuma, tutoriais como o Education antirracista, que foi como o caso ficou conhecido, ou que não contemplem pessoas mais gordas, ou pessoas bem mais magras, que não contemplem narizes de pessoas com ascendência árabe, negra, mediterrânea, chinesa. Quando você vê um tutorial de como desenhar pessoas negras, vai ser um negro com traços brancos, um árabe com traços brancos, e por aí vai, só mudando o tom da pele. Não tô dizendo que essas pessoas não existem. Miscigenação é a cara do Brasil. Mas quando se olha os tutoriais, existe uma falta muito esquisita, para dizer com palavras bonitinhas, de traços mais específicos que fujam do padrão europeu que a gente tá acostumado. Isso porque desenhar pessoas fora do padrão dá efetivamente menos likes, como eu já mostrei quando eu falei de outras trends e desenhos estéticos. Tanto porque o desenhista padrão é preguiçoso e que por não receber exemplos ele vai reproduzir o que aprendeu logo no começo da carreira sem se questionar sobre isso, tanto porque, sério, muitos, para não dizer todos os livros de anatomia, são cópias uns dos outros, com leves adaptações na linguagem, mas raramente adaptações de métodos pedagógicos, ou de exemplos. Comprar um manual de desenho recente e um antigo raramente vai ter qualquer diferença, tirando o apelo para um aspecto mais moderno e superficial, como piadocas aqui e acolá, porque o aspecto moderno real, de incluir vários tipos de corpos e uma pedagogia moderna, isso sim é raro de ser feito. Então, antes de comprar qualquer manual ou livro de desenho, dá uma olhadinha na internet. Às vezes tu consegue o mesmo conhecimento 100% de graça. E se for comprar, compre pelo método. Verifica se realmente vai ser algo completo. Ah, e como aprende a fazer esses outros estilos então, Reply? Pô, você pode ou não gostar da resposta, mas existe um monte de artista por aí soltando tutorial nas redes sociais todos os dias. Não é difícil de achar, é só parar de querer ganhar tudo na boca como se fosse um aviãozinho e aprender a pesquisar algumas palavrinhas na barra de pesquisa. É só isso. Você só precisa sair dessa zona de conforto, que nem é tão confortável assim, vai. A distância entre dois olhos é um olho inteiro. Tá aí. Eu em, sei lá, 50% das minhas thumbs não sigo essa regra. E nem a Hello Kitty, ou o Kerop. Te amo, Kerop. Essa regra é a mais básica de todas em cair quando você pensa na finalidade. Olhos são a janela da alma, como falam os antigos. E isso significa que, às vezes, se você quiser ter um apelo maior, isso significa que você pode aumentar ou diminuir os olhos de alguém em uma ilustração. E outra coisa, na vida real, essa regra aí também não se aplica, como eu tô mostrando em alguns casos aqui, cheio de montagens bem porcas, mas para vocês terem uma ideia. Essa regra tá aí de novo colocada, pelo que eu já expliquei várias vezes, porque manuais de desenhos foram feitos baseados num certo tipo padrão de beleza e num certo tipo de formato de crânio, que não reflete a pluralidade de corpos que realmente existem. Dizer que tá errado fazer olhos um pouco mais separados ou um pouco mais juntos, principalmente quando você tá tentando representar pessoas reais, é um pensamento bem, meio... Vocês sabem, meio burro. Ai, não aguentei. Então assim, vejam qual é a intenção da pessoa antes de sair corrigindo a anatomia da galera. E essa quebra de regra foi bem curtinha. Até porque não tem muito o que dizer. É uma baita de uma bobagem assim que você olha para o mundo real. Desenho sem referências. Olha, se você é um mestre,
Você deve conseguir colocar sua imaginação no papel. Eu já ouvi essa frase várias vezes, e eu só digo, tirou o pessoal com a fantasia pra merda agora, né? Essa dica aí, ao contrário das outras que foram dadas por pessoas bem intencionadas, que sabem desenhar o mínimo, e estão querendo ajudar, provavelmente foi dada por uma pessoa que nunca pegou num lápis na vida. Ou alguém bem frustrado, depois de ter pegado num lápis. Você consegue sim desenhar sem referências. Sabe quando? Quando você já tiver desenhado pelo menos 100, 500 vezes aquela coisa que você tá querendo desenhar. Você pode aliar técnica, perspectiva e boa intenção, mas desenhar algo que você não sabe como é, depois de ter estudado só um pouquinho, só seguindo a tua intuição, vai te levar a cometer erros parecidos com a daqueles pintores lá da época medieval, onde os coitados tinham que desenhar coisas que eles nem sabiam como funcionava. Ai, mas eu só vou ser um mestre se eu desenhar qualquer coisa de cabeça. Então, vamos fazer o seguinte, faz uma máquina do tempo e fala pro Da Vinci que ele não precisa mais ficar roubando o corpo em necrotério pra estudar, que se ele quiser ser um mestre de verdade, ele tem que inventar tudo de cabeça, em vez de estudar como as coisas realmente são e ilustrar o que ele tá vendo na frente dele. Pode ser? E pra ilustrar melhor meu exemplo, a gente vai tentar isso na prática. Se você quiser, claro, mas pega um papel ou pode ser o seu Paint e desenha um olho aí, o mais realista que você puder. Pausa o vídeo e desenha o olho. Despausa quando terminar. Terminou? Sentiu saudade? Bom, agora vamos conferir as partes que compõem um olho. Um olho, por exemplo, tem uma pálpebra, tem uma íris, tem uma córnea, tem uma linha d'água, uma pupila, tem cílios. E se você notar com as referências, as coisas se sobrepõem. Então não adianta saber como é um olho em teoria só por saber, porque isso vai levar você a fazer algo mais ou menos desse tipo aqui, se você não tem prática de desenhar, ou se você não tá copiando um estilo. Mas na verdade a gente sabe que é algo tipo isso, que você consegue fazer, obviamente sem referência, depois de ter olhado muito. Badunts, talvez. Sempre termine seus desenhos. Essa regra só é útil em um caso, e na maioria dos casos eu vou advogar contra ela, porque dá pra emendar com a próxima, que é desenhe sem vontade. A maior questão aqui é, você tá fazendo arte porque você quer levar isso como uma profissão, ou você tá fazendo arte porque você quer ser feliz e aprender a criar suas próprias coisas? Também pode ser uma mistura dos dois, é lógico. No caso de você tá fazendo por trabalho, em todas as profissões tem coisas que você faz sem vontade. É o capitalismo, infelizmente. É muito raro que exista qualquer trabalho sem sofrimento atrelado, principalmente quando você tá de saco cheio de outros aspectos da sua vida. Então, se você quer levar apenas como carreira, trabalhar para uma agência de publicidade, desenhar para outras pessoas, tá certo em fazer sem vontade, porque consistência supera em muito inspiração quando se trata de um treino de uma habilidade. Essa é a vantagem. Agora, se você tá fazendo arte pra você, ou porque você quer criar algo com a sua arte, ou porque você quer ser feliz, por que você tá tentando atrelar o seu trabalho com sofrimento? Já vão ter partes cansativas e enfadonhas da sua vida pra fazer os seus projetos acontecerem. Porque o core do negócio deveria ser assim. Se tu escolheu tentar dar certo com arte desse jeito, de um jeito que não seja trabalhando pros outros, é porque você ama. Se você não tá gostando de fazer algo, isso é uma questão que você tem que investigar, descobrir o que mudou, olhar pros seus sentimentos. Não ficar forçando goela abaixo até se drenar e perder todo o amor que você tinha pelo seu sonho. Você, diferente do primeiro caso, que quer levar como um trabalho, não tá querendo ser um prestador de serviço pros outros. Não tem por que você se submeter a mais sofrimento do que o que a vida já te obriga a passar. E isso de sempre terminar os seus desenhos, a menos que você seja uma pessoa que só fica estudando fundamento atrás de fundamento e faz 20 desenhos e não termina nenhum, eu não vejo porquê. É importante sim terminar as coisas, mas terminar tudo o que você faz não é muito otimizado ou produtivo para aprender. Se você só quer estudar a anatomia da mão, por exemplo, não tem por que ficar fazendo uma pintura toda vez. E igual todas as regras, tenha em mente a finalidade e equilíbrio na medida do possível. E foram agora 2 timelapses pelo preço de 1. Gostaram? Não comparar sua evolução com a dos outros. Nesse, eu concordo em 90% dos casos. As pessoas não são ensinadas a se comparar de maneira positiva e nem a como se comparar. Geralmente, a pessoa vai pensar no caso do moleque de 15 anos que fez a arte melhor do que você que tem 40, sem considerar inúmeros fatores que levaram vocês dois a terem vidas completamente diferentes. E nesse caso, se comparar é só estúpido. Mas existe um caso em que se comparar é bom. Sim, eu consigo ser a advogada do diabo às vezes. Se você tem um modelo de alguém que é parecido com você, na mesma
mesma faixa etária, mesma condição financeira e social, com mesmos objetivos, às vezes é bom se comparar. Porque se a pessoa tá evoluindo mais rápido do que você pode pegar dicas com ela, você pode se espelhar, você pode ver quais são as referências dela, quais cursos que ela tá fazendo, e principalmente você pode aprender com os erros e acertos dessa pessoa. É o famoso rival de anime, só que sem que nenhum dos dois tenha nascido com uma besta enjaulada dentro de si. No máximo, uma paixão muito forte pelo que deseja. Acho que tá na moda o pessoal fazer isso com ir na academia, e muita gente diz que dá resultado. O ponto é, se tem alguém nas mesmas condições que você, com uma determinação parecida com a sua para evoluir e crescer no mesmo ramo, não tem mal nenhum ir se comparando e trocando ideias. E se por acaso você tiver, entre muitas aspas, na frente da pessoa, não custa ajudar o seu amigo. Sei que tem espaço para inveja e que pode ter um pessoal aí traumatizado com isso. E é por isso que você tem que escolher pessoas de bom coração, e não só com os mesmos objetivos que você. Eu sei, é uma lista bem grande de requisitos para se comparar com alguém, e é por isso que eu falei que eu não defendo isso em 90% dos casos. Eu advogo que a melhor comparação que a gente tem é com a gente do passado, tentando ser todos os dias 1% melhor do que a gente foi, ou 0,001% melhor, o que der. O importante é estar tentando. Mas se você tiver o privilégio de ter um modelo comparativo ideal, uma pessoa parecida com as mesmas vontades que você, não um desses deturpados pela internet, isso pode estimular o seu crescimento e aprendizagem. Considerações finais. Nesse mundo em que vivemos, as pessoas estão preguiçosas ao ponto de não fazerem pesquisas no Google sobre o significado das palavras. Eu gostaria que vocês não fossem assim, que vocês fossem curiosos e tentassem entender o motivo do porquê as coisas são como são. A verdade é que, como eu demonstrei nesse vídeo, regras são úteis para o aprendizado, porque primeiro é preciso saber como algo funciona para depois poder quebrar. Existem regras que fazem sentido, outras que não fazem tanto, e é por isso que se alguém promete que com um tutorial, um livro, um curso, você vai aprender tudo o que você precisa saber para poder desenhar bem, a pessoa provavelmente tá mentindo. E nem é de má fé, só não tem tanto conhecimento do assunto e acha que só tem um jeito de fazer as coisas. O que, como eu quero mostrar por aqui, não é verdade. Existe mais de uma maneira de chegar num resultado, e existem mais resultados que dá para chegar de uma mesma maneira. E existem infinitos resultados, mais do que o mensurável, quando se trata de uma expressão tão individual e tão humana quanto a arte. Então, quando forem aprender essas regrinhas, que todo mundo vai te passar, tenham em mente que elas podem funcionar, mas só naqueles contextos específicos, ok? E que nenhum livro vai ser um santo graal que vai te ensinar tudo da maneira mais certa e correta possível, porque a maneira certa universal não existe quando se trata de expressão. O que existe é a intenção que você tem com o seu desenho e algumas maneiras para chegar nesse resultado específico. A maioria das regras são criadas para que iniciantes e pessoas pouco experientes consigam chegar em resultados mais comuns e agradáveis para a maioria, para elas se sentirem felizes por terem produzido algo e terem um produto final, entre muitas aspas, agradável. Mas não é explicado o motivo, não é explicado como, e isso acaba depois de um tempo prendendo a pessoa na jornada artística dela, com ela repetindo as mesmas coisas várias vezes, sem saber o porquê. Esse vídeo foi inspirado por polêmicas envolvendo o triângulo antirracista, como eu já falei, e um monte de pessoas e postagens chatas no Twitter e no TikTok que ficam corrigindo a arte dos outros sem perguntar antes qual que era a intenção delas. No fim, eu falei de coisas bem diferentes dos vídeos deles, mas resumindo esse vídeo, toda vez que você aprender alguma regra da arte, saiba que ela não é uma regra de verdade, e tudo depende da sua competência e do seu objetivo. Se o seu objetivo for desenhar como a pessoa que tá fazendo no vídeo, aí ela pode funcionar. Mas se for algo completamente diferente, às vezes você só vai estar nadando contra a maré do seu progresso. E se você aprendeu algo novo com esse vídeo, ou desaprendeu, porque a minha intenção é sempre poder tacar fogo no parquinho, lembre de se inscrever, dar um like, ou hypar o vídeo se puder. Todas essas coisas que estão na moda. Não porque eu te ensinei uma regra nova, mas porque eu gostaria que você questionasse as regras que chegam de mão beijada pra você. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, considere se tornar membro para ter acesso ao Discord do canal, ou doar no meu Pix. E bem, eu te vejo no próximo vídeo, até mais! E bônus. Eu quebrei uma regra aqui do canal que no máximo eu faço 4 timelapses por vídeo, ou que eu só desenho em um estilo específico por vídeo. Bem, tem estilo nesse vídeo pra dar e vender. Eu também coloquei todos os meus sentimentos em cada obra correlacionando elas com o meu texto. Alguns são mais óbvios de entender do que outros, porque se tratam de um processo pessoal. Mas assim, como eu poderia me considerar uma artista de verdade se eu não entregasse o meu coração em uma bandeja de prata todos os dias, com a promessa de que alguém iria devorá-lo?